Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre direito notarial e registral e continuamos estudando o cartório de registro de imóveis. O que nós vamos falar na aula de hoje é sobre qualificação registral. Vocês lembram que na última aula nós estávamos falando da pessoa que pega a sua escritura, pega o seu documento, particular, às vezes documento particular também dá registro, o seu título, vamos falar assim, e apresenta lá no cartório de registro porque ele quer um registro, que ele quer uma verbação. Então, é entregue lá no balcão, o rapazinho do balcão vai fazer o protocolo e nesse protocolo tem os efeitos da pré-notação. Então, estou despreocupado, meu direito está garantido. Enquanto o oficial está analisando esse documento, não importa o tempo que for, meu direito está assegurado por lei. Maravilha! Mas aí o que acontece? O documento foi protocolado, recebeu os efeitos da prenotação e foi passado para o titular do cartório oficial de registro ou alguém nomeado por ele. E aí o que se vai fazer? Vai se fazer a qualificação registral. Traduzindo, é analisar se aquele documento apresentado está de acordo com o direito ou não e se merece o registro ou não. É isso. Então essa expressão qualificação registral vocês vão falar muito. Quem estuda direito imobiliário de uma forma geral, escuta falar muito sobre qualificação registral. Então, é o ato do titular do cartório de registro, não existe só no registro de imóveis, mas nós estamos falando do registro de imóveis aqui, é o ato do oficial do registro de analisar se o documento que lhe foi apresentado obedece aos requisitos legais ou não. E assim, se ele vai ter registro ou não. Então, isso que é nossa qualificação registral. Ela vem, pessoal, de um princípio que nós estudamos lá no comecinho do nosso curso, que nós falamos para vocês da independência dos oficiais, dos titulares de cartório. Eles não fazem algo que eles entendam que não está de acordo rigorosamente com a lei. Eles são até meio enjoados nisso, mas é o papel deles ser assim. Não é por acaso que eles não fazem o registro de determinado documento. É porque eles entendem que tem alguma coisa lá que pode gerar dúvida. Então, a única exceção disso aqui é quando chega uma ordem judicial, porque a ordem judicial, pessoal, a gente cumpre. Nós não analisamos a ordem judicial, a gente cumpre. Mas também, se tiver algum problema, ele pega e depois comunica que foi por ordem judicial que ele fez aquele registro ou averbação. Então, pessoal, qualificação registral, o que é? É analisar se o documento está ou não de acordo com a lei. Pronto, final. Se estiver de acordo com a lei, vai ter o registro ou averbação. Se não estiver, vai ser devolvido para o interessado para que ele sane, se for possível, essa irregularidade. Tá bom? Então, isso que é qualificação registral. O prazo geral para se analisar um documento, agora que nós tivemos um encurtamento dos prazos de cartório, agora passou para 10 dias. A regra geral das escrituras para serem analisadas, 10 dias úteis aqui. Mas há situações em que o prazo é até menor, pessoal. Se a gente analisar, por exemplo, uma escritura simples de compra e venda, não tem nada naquela escritura no seu vendedor, o comprador, o objeto e o preço. Coisa mais basiquinha de ser analisada. Aí a lei achou que 10 dias úteis é muito. Então vamos reduzir isso para 5 dias úteis, Então, e o CNJ fiscaliza esses prazos. É para verbar uma construção, está lá toda a documentação que o engenheiro trouxe, que o interessado trouxe, tudo certinho para averbar, colocar naquela matrícula que tem uma construção lá em cima daquele terreno. 5 dias úteis também. Documentos a serem emitidos pelo SERP, que é aquele serviço eletrônico dos registros públicos, regra 5 dias também. E títulos representados vou explicar aqui melhor, porque senão vocês não vão entender. O que é nota de devolução? Nós não falamos nisso ainda, mas vamos falar, certo? Logo a seguir. Acontece que o título apresentado não está 100% de acordo com o direito, tem algumas coisas que precisam ser alteradas. Um número de CPF, está faltando uma certidão, certo? Alguma coisa precisa ser corrigida naquele título, certo? O oficial do cartório vai devolver para o interessado, para que o interessado regularize e não perca os efeitos da prenotação, se ele regularizar dentro do prazo. Como é que ele vai comunicar o interessado do que precisa ser feito? É um documento chamado nota de devolução.
Nessa nota de devolução, eu vou mostrar para vocês, só estou adiantando para vocês entenderem isso aqui, vem tudo escrito, item por item, o que precisa ser sanado. Então, o interessado, regularizando isso e devolvendo para o oficial do cartório dentro do prazo legal, na hora que reapresenta, o oficial não tem mais 10 dias, porque ele já analisou aquele título. Então, o prazo dele basta ser de 5 dias úteis, que é só para ele analisar se aqueles itens foram cumpridos. Na verdade, pessoal, isso é o que está na lei, mas não é assim que funciona, tá bom? Quando um título é reapresentado, o oficial do cartório confere ele de novo de ponta a ponta. E pode ser que ache outros erros que nem tinha notado na primeira análise do documento. Não deveria ocorrer assim. A lei fala que tem que ser apontado tudo de uma vez. Mas às vezes, nós somos humanos, às vezes falhas acontecem. E se ele analisar na segunda análise, achar algumas falhas que ele não tinha apontado na primeira análise, ele vai pedir para ser sanado do mesmo jeito, tá bom? Então, apesar do prazo aqui ser menor, não está livre aí do oficial do cartório achar novas pendências a serem solucionadas. Bom, continuando aqui, se o título apresentado atender a todos os requisitos legais, maravilha, vai ter uma qualificação positiva, isso quer dizer que está tudo ok e o meu documento vai receber o tão esperado registro. O detalhe está do lado de lá. E se o documento não apresentar todos os requisitos legais? Aí, pessoal, a qualificação é negativa, Então, olha, não deu para qualificar não. Certa qualificação foi incompleta porque tem realmente problemas no seu título apresentado. E aí, então, ele não faz o registro e vai emitir a nota de devolução, que é o documento que eu acabei de explicar para vocês, Até pensei que eu ia explicar isso mais para frente. Então, ele não faz o registro e ele explica item por item, pessoal, no documento, o que precisa ser feito para que o interessado consiga regularizar o seu documento. Regularizando, devolve ao cartório e o cartório faz o registro. Bom, então esse documento se chama nota de devolução. E, como eu disse, é um mapa que a gente tem. Segue ali o mapa que você consegue regularizar o seu título. Devolve para o interessado sana os vícios, apresenta novamente, o registrador reinicia a qualificação. Então eu tinha adiantado isso para vocês, ele não vai só analisar os itens que foram corrigidos. Na verdade, ele analisa tudo de novo, da primeira à última linha, e pode emitir uma nova nota de devolução se achar que ainda tem pendências a serem solucionadas. Então, é isso que acontece. E na aula seguinte, nós vamos falar do tal procedimento de dúvida e vamos falar mais da nota de devolução. Pessoal, muito obrigado então e até a próxima.